Boa noite, ouvinte da Vale FM, ouvinte do podcast Multimídia. Como é bom estar com vocês em mais uma quarta-feira, lançando aqui esse podcast que é maravilhoso. É nossa segunda noite e nosso segundo episódio dessa temporada Santo de Casa Faz Milagre. E nós estamos com um santo diferente nessa noite de hoje, porque a gente vai falar de um santo que ele é diferenciado, ele é um romeiro. Ele está no Cariri há mais de 10 anos, instalou uma clínica que não é uma clínica, é um propósito de fazer as pessoas sorrirem de forma diferente. Ele é filho de Vital Correia Coelho e Bertolina Coelho, é natural de São Paulo, capital, e filho de azulejista e agricultora, e faz a diferença na região há mais de uma década. E tava conversando aqui com a gente nos bastidores, dizendo que o negócio da vida dele foi difícil, viu, Elizabeth? É e ele um obrou um romeiro, milagre e obra até hoje, né? É um romeiro do Padim, que fez história e faz até hoje no Cariri, e que faz o diferencial. E agora a gente vai deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo ao podcast Multimídia, Dr. Vital. Boa noite, muito obrigado. Para mim é uma satisfação, uma honra receber esse convite de vocês, da Elizabeth, do Emanuel, de todo o pessoal aqui da Vale FM, e estou muito grato aqui por essa oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como a Ortovital hoje ela age, ela opera aqui na cidade do Cariri, aqui no Juazeiro do Norte, e falar um pouco sobre saúde bucal, saúde em geral. E é um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe de vocês aqui, e tomara que seja uma conversa muito bacana. A gente espera que seja, né, doutor Vital? Eu queria começar fazendo uma pergunta, posso, Beth? À vontade. Vamos lá. Doutor Vital, santo de casa faz milagre. O senhor disse que encontrou muita dificuldade antes de entrar na faculdade, antes de entrar também no mercado de trabalho. E hoje a profissão tem uma competitividade, como qualquer outra profissão tem, mas o que a gente percebe, que a gente vê muito hoje é a padronização de sorrisos, a padronização de faces também. Você, enquanto profissional, como que enxerga esses casos bizarros que a gente vê na internet? Bom, primeiramente eu queria dizer que a odontologia hoje, a odontologia moderna, né, que o Brasil é o país que tem o maior número de dentistas no mundo, e nós somos considerados hoje a melhor odontologia do mundo. Então isso é uma coisa muito bacana para a nossa classe. Tenho orgulho gigante de fazer parte desse grupo de dentistas, de profissionais que trabalham, que atuam no Brasil. Nós recebemos constantemente gente de fora que vem aprender com a gente. Nós temos mestres renomados no mundo inteiro, tanto da parte científica como na parte prática. O que acontece? Essa nova odontologia, ela traz elementos que há 10 anos não existiam. Por exemplo, a nova odontologia hoje, ela trata de botox, ela trata de harmonização facial. Hoje a gente consegue fazer preenchimento de lábio, a gente consegue fazer preenchimento de mento, de mandíbula. Então a gente consegue atuar também na face. A parte estética hoje ela está muito em voga, né? Por exemplo, eu sempre costumo dizer que o sorriso para alguém é como se fosse o cabelo para uma pessoa. Isso. Uma mulher com cabelo, o que é o cabelo para uma mulher? É uma coisa muito importante, né? E da mesma forma o sorriso. Então, criou-se uma cultura, através de novela, de comercial, de um sorriso bacana. E aquele sorriso, ele acaba tendo ali, vamos supor, quem quer ter o sorriso da Bruna Marquezine, por exemplo? Então acaba que, por exemplo, o Carlinhos Maia, esses influenciadores, eles acabam que entraram nessa odontologia moderna, que junto desse apanhado de opções dessa nova odontologia, que antigamente era restrita à extração de dente, a fazer canal e a restaurar dente. Hoje em dia a odontologia é gigante, existem vários aspectos que a gente pode destrinchar aqui. Então, o que o Emanuel está me perguntando mais especificamente é sobre, por exemplo, lentes de contato, facetas de resina, né? Então, assim, hoje em dia está acontecendo um boom, né? Hoje em dia a faceta de resina e a lente de contato realmente virou moda, porque ela consegue, através da faceta de resina e da lente de contato, a gente consegue corrigir pequenos desnivelamentos de dentes que estão ali tortos, espaços, a gente consegue fechar,
a questão da cor. Então, por exemplo, até um tempo atrás, a gente, para deixar um dente mais claro, mais branco, tinha clareamento. Hoje já não tem só o clareamento, tem a lente de contato, tem a faceta. Então, isso tudo é uma coisa muito bacana. Só que se ela não for muito bem planejada, se o profissional ele não for muito bem atencioso, acaba que acontece alguns exageros. Tanto estéticos, como você disse, bizarrice, mas o pior não é esse. O pior, na minha visão, é sobre a saúde, né? Por exemplo, quem coloca uma lente de contato tem que estar preocupado, por exemplo, com uma coisa que eu me preocupo muito, que é com a gengiva. Por exemplo, né? Então eu conheço muitos casos que a gengiva ela fica muito inflamada, muito inchada, fica sangrando, fica saindo pus, o paciente fica com mau hálito, e se ele não tratar aquilo ali, se ele não para e trata aquilo ali, ele tem o risco de perder dente. Então hoje em dia isso existe. Então assim, tudo que vira moda, tem que ter um equilíbrio, né? Você tem ali uma chance de você mudar a vida de alguém, de você transformar o sorriso de uma pessoa, mudar a pessoa completamente, como conheço histórias fantásticas de pessoas que começam a sorrir mais, que casam, que arrumam um emprego melhor, que acham um propósito de vida porque ela está sorrindo mais. Agora eu vou entrar no meio da conversa. Olha, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a usar aparelho. E quando eu tirei o aparelho, eu tinha 18 anos e meio. E aquilo mudou minha vida. Gente, eu tinha vergonha de sorrir porque meus dentes, ele tinha uma janelinha no meio. E era um pouco torto. Meus dentes sempre foram grandes, né? E aí eu tinha muita vergonha de sorrir por conta que meus dentes eram desalinhados. E quando eu entrei no padrão, mas não foi porque eu atendi o padrão, eu atendi uma necessidade minha quanto ser humano. Quando eu olhava no espelho, eu dizia, nossa, como meus dentes são lindos. Eles só estavam no lugar errado. E isso é fundamental mesmo, como você estava falando. Ou você atende uma necessidade estética, ou você atende uma necessidade humana mesmo. Que a gente tem isso de se ver no espelho e se olhar de forma harmoniosa. Porque diz que a gente nunca é como a gente se vê, né? Bora lá agora falar de saúde bucal e falar porque temos tanta gente, tanto dentista bom no nosso país e a gente ainda continua perdendo tantos dentes, as pessoas ainda extraem muitos dentes. Sim. Então esse é um número exorbitante. Sim. As pessoas ainda têm muita cárie. Sim. As pessoas também ainda estão num processo de aprender sobre escovação, porque as pessoas não escovam como elas deveriam. Sim. Então fala pra gente. Ah, um prazer. Falta de cuidado, né? Então, é assim, né? Eu vou pegar e vou fazer vou relacionar, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Eles estão formulando uma lei lá que eles querem restringir a venda de refrigerante, por exemplo, para criança, certo? Por que eu estou falando isso? Por causa do maior vilão para o dentista, que é o açúcar, certo? Então, assim, nós temos hoje esse cenário trágico que a Elizabeth está falando, que muita gente é desdentado, muita gente perde dente, muita gente no Brasil, existe uma multidão, milhões de pessoas que precisam de um tratamento odontológico, e isso reflete um pouco a desigualdade do nosso país. Nós somos um país muito desigual, nós somos um país que existe muita pobreza, e quanto mais pobre, quanto mais afastada, essa pessoa ela tem dificuldade ao acesso à informação. Sim. E qual que é a informação principal? Que a saúde começa pela boca, começa por aí. Então, a gente precisa urgentemente de campanhas do governo e de um incentivo maior para que a informação chegue num público específico, que a gente precisa evitar comer açúcar, a gente precisa evitar tomar refrigerante, por exemplo, e que as crianças elas tenham uma assistência maior, sabe? Eu queria agradecer, Beth, ao Dr. Vital por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, foi muito importante. Foi uma hora que passou voando, foi rapidinho, né? Porque quando o conteúdo é assim, o ouvinte gosta de participar, de interagir. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Vital por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Obrigado, eu que agradeço, eu agradeço o convite a Emanuel, a Elizabeth, a todo o pessoal da Vale FM, ao Adalberto aqui, toda a equipe do Prêmio Multimídia. E obrigado por vocês estarem conosco. Deus abençoe todo mundo.